Agora a gente chega pro domingo às 11 da manhã, em Bragança, onde o Red Bull recebe o Sport, Cássio. Eu diria que essa 21ª partida do Sport no campeonato, o campeonato tem 23 rodadas, o Sport segue com 2 jogos a menos. Essa 21ª partida do Sport, Cássio, ela é também a primeira partida de uma fase mais melancólica. Porque aquela sensação de time rebaixado, logo que o Sport veio, né, pós Antônio Oliveira, e ficou com aquela sensação de rebaixamento inevitável, ela foi congelada pelo Mundial de Clubes. E quando volta com Daniel Paulista, apesar do duro golpe no jogo contra o Juventude de um Sport descaracterizado, a sensação foi mudando. O Sport passou 5 jogos sem perder, desperdiçou 2 vitórias que estavam construídas com 2-0, tá? Diante do Santos e diante do São Paulo, 2 jogos na Ilha do Retiro que o Sport fez 2-0 e acabou sofrendo empate. Venceu o Grêmio fora de casa. Havia uma esperança, Cássio. Era muito claro que havia esperança. Mas a gente desenhou, a gente fez vários caminhos e essa esperança passava por vencer o Vasco. E o Sport não passou nem perto de vencer o Vasco. Foi um golpe duríssimo. E que afundou o clube 12 pontos abaixo do 16º colocado. Tá? A gente não enxerga possibilidade real de saída. Eu acho que houve uma baixa para tudo que envolve o esporte. A gente vê o clube mal posta foto de treino, né, trazendo notícias de reforma em CT, né, de sofá que foi retirado por conta de consultor. A gente vê várias coisas ampassando o futebol. Mas depois dessa pausa, nesse domingo, o futebol volta. Inevitavelmente o futebol volta. Como a gente falou o ano inteiro. Vai apanhar muito ainda. Vai perder muito ainda. Talvez o melhor... Talvez se Yuri Romão pudesse escolher, dizia, meu irmão, acaba agora e vou falar só de CT, de SAF, de qualquer coisa que não seja futebol até o final do ano. Mas não é essa a realidade. E me preocupa muito, Cássio, essa fase mais melancólica que o Sport está entrando, muito distante de uma matemática, ainda que uma matemática de ilusão. Hoje a gente não pode nem falar de uma matemática de ilusão. E eu tenho muita preocupação de onde a fase melancólica pode levar o Sport, Cássio. A perder jogos por goleada, a realmente parar de somar pontos e não alcançar aqueles objetivos mínimos, né, que a gente desenha, de não ser o pior time da história, de não ser o pior time do Nordeste, por aí vai. Fred, aquilo ali tá começando a ficar bem distante, esse último ponto que você trouxe aí, desses objetivos. A fase melancólica do esporte, eu acho que ela entrou, não tem... Veja, tem muito ponto para disputar, não está rebaixado, tudo isso é verdade, mas quem acompanha a gente aqui sabe que a gente faz o raio-x toda segunda-feira com um balanço de todas as edições da história, que isso é um saldo, é um balanço de 400 campanhas, 400. E não há nada próximo assim a um resgate do clube nessa forma. Pelo contrário, o que está se desenhando é que ele está ficando difícil de não ficar marcado como uma das piores coisas que já aconteceram no campeonato, uma das piores campanhas que já aconteceram no Campeonato Brasileiro. A do clube provavelmente será. Assim, beira o devaneio, assim, nesse momento, achar que o Sport vai superar os 31 pontos que ele fez em 2009, que vai fazer 21 pontos até o final do campeonato. E aquela campanha de 2009 com 31 pontos era um vexame, tá? Mas assim, hoje parece anos-luz de distância aquela campanha. Como é que o Sport fez 31 pontos em 2009, Fred? Assim, eu fico pensando assim, o time morto daquela forma, entregue no campeonato, e esse agora tá desse jeito. É uma semana, como você falou, de a apresentação do CT, que foi até, inclusive, quando a gente gravava aqui, 22 milhões do CT, novo CT do futebol profissional. Tá bonito. Vai ficar em frente ao atual CT, né? O atual CT ficaria só para a base feminina e o novo seria só para o futebol profissional. Notícias sobre Mateuzinho, sobre o clube da Coreia do Sul aumentando proposta,
e o Sport até está resguardado pelo contrato, aí pegaria 500 mil euros, daria cerca de 6 milhões de reais, 3 milhões de reais. Veja, para quem começou a ter problema de fluxo de caixa, eu já não sei se o Sport vai conseguir recusar essa proposta, tá? Assim, Aí, ao mesmo tempo, eu disse, pô, se perder Mateuzinho, vai voltar a ser o Sport ali antes dos reforços, ou seja, ainda mais limitado. Mas o que é que faz mais diferença agora? Ter fluxo de caixa e aceitar o rebaixamento, ou de repente tentar qualquer coisa ainda e se virar nos 30 para resolver essa questão da economia? É uma situação assim melancólica. A gente está em setembro. Ainda bem que mudaram o fim do Brasileirão, anteciparam, né? Para a Copa do Brasil ser depois, em vez de terminar no Natal, terminar 2 semanas antes. Mas é isso, eu acho que o Sport. Veja, se os jogadores do Sport, Fred, eu acho que eles precisam ainda. Pô, estão na primeira divisão, eles têm ainda um turno inteiro para ter seu nome no mercado. Assim, eu não consigo também achar que o cara largou, não dá mais e não vai fazer nada. Mesmo com moral lá embaixo, mesmo com todo esse cenário. Precisa ter um pouco de dignidade, é o que a gente fala aqui, até para não ser repetitivo. A campanha do Sport, nesse momento, não tem dignidade. Apesar de todo o esforço que o Daniel pode estar falando, mas eu estou falando da campanha do Sport desde a primeira rodada. É uma campanha indigna. Se os jogadores tiverem assim, o interesse de não terminarem com a campanha dessa forma, eu acho que o Sport pode somar seus pontos, tá? Mas sem muito alarde, tá, Fred? Assim, vai para esse jogo de Bragança Paulista. Detalhe, o Bragantino é um time que perdeu 9 dos últimos 10 jogos. Ele tem uma vitória, que foi até recente, né, em cima do Fluminense. Tem 7 derrotas em 8 partidas no Brasileiro. Só que durante esse período ele jogou também pela Copa do Brasil contra o Botafogo e perdeu lá e lá. 9 derrotas em 10 jogos. E a gente analisa esse jogo e não enxerga muita coisa. A gente vê um adversário que tem 3 pontos dos últimos 27 que disputou e você será que dá? Assim, realmente, você foi bem preciso aí no título, é contra a melancolia. Mas assim, eu acho que o time tem que buscar dignidade porque a torcida vai continuar torcendo, tá? A torcida vai continuar torcendo, nem que seja pelos objetivos mínimos, que é não ficar marcado como pior em termos de rivalidade, ou a pior campanha do Brasileiro, ou a pior campanha do Nordeste, que é tudo por escala, né? Pior do Brasileiro, 15 pontos, pior do Nordeste, 17 pontos, pior de Pernambuco, 20 pontos. Tem que superar tudo isso, ou seja, tem que fazer 16, 18 e 21. Terminar a campanha. Não sei até que ponto o elenco do Sport vai ter interesse, mas assim, tem que no mínimo continuar jogando e ver o que acontece, mas sem muito o que fazer. Cássio, você passou por essa questão de Mateuzinho, né? Trazendo já essa possível negociação, tá? Que tiraria um dos jogadores que foram pilares dessa sobrevida, digamos assim, que o Sport teve do jogo contra o Botafogo, ali na derrota contra o Botafogo, na Ilha do Retiro, na última bola, até a derrota para o Vasco, tá? Foi uma sobrevida, foi um sopro de vida. E Mateuzinho foi uma peça importante. É um jogador que tem contrato com o clube até junho do ano que vem. Na iminência de um rebaixamento, Cássio, eu acho que Mateuzinho era uma peça interessantíssima para o Sport começar o ano, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, blá, 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 e dar os primeiros passos na Série B. Mas o contrato é até junho, até ali a Copa do Mundo. E você citou, o Sport teve dificuldades para pagar o salário esse mês, tá? Era um clube que pagava até o dia 5, fez o pagamento mais próximo do dia 10. 3 milhões de reais não muda uma crise, não serve para remediar problemas mais graves. Porém, para um clube que queimou tanto dinheiro esse ano, com os 15 milhões, tá? Me fugiu o nome do atacante? Pelo amor de Deus. Carlos Alberto. Os 15 milhões de Carlos Alberto, os 9 milhões de Matheus Alexandre. Queira ou não, Cássio, 3 ameniza, né? 3 inesperados como esse. Já ameniza. Você faz de conta que Carlos Alberto foi 12.
É. Tá? Você faz de conta Mas, que o mas Oswaldo a foi minha preocupação 12, não é ou nem que pagar Matheus foi esse, 6. mas não é Não nem para sei, pagar cara, eu isso tô dizendo aí. assim, Eu não não entendi. sei, eu tô só colocando a balança. Você abriria mão de um cara que pode ajudar muito até o meio do ano que vem? É porque Você a balança abriria que você está mão? falando, eu sei o que você estava dizendo, mas assim, a urgência do esporte nesse momento está sendo folha. Então, assim, eu acho que o esporte tem que pagar folha. Yuri Romão é obrigado, veja, a obrigação de todo jeito, mas ele tem esse mérito dele. O esporte de Arnaldo Barros até Yuri Romão foi o esporte que difícil, com muitos problemas para pagar salário. Mesmo com o Milton Bivar pagava, mas pagava salário deixando outras dívidas que não conseguia pagar. Ou seja, foi 2018 até 2021. E antes de 2018, o esporte passou, sei lá, mais de 10 anos. Era até matéria, na verdade, 10 anos, sei lá, que não atrasa salário e tal. Aí, de repente, passou. Aí andou muitas casas para trás e passou a atrasar meses e meses. E o Yuri Romão foi ali e conseguiu deixar em dia. Veja, nesse caos que está sendo o esporte, por isso que eu não estava focando em parcela dos caras, e sim no salário, eu acho que o esporte deveria, pelo menos isso. Inclusive, tem uma entrevista dessa semana de Lucas Lima, até que ele fala disso, eu seria hipócrita se eu falasse que está sendo um problema. Assim que, ou seja, que o fluxo de caixa, que para o elenco, o elenco absorveu como, foi isso aí, porque pagou tudo até agora, nunca atrasou nada, então realmente não, nesse ponto a gente não tem para que ficar duvidando da palavra da direção, porque o clube está com todo mundo ali, Lucas Lima 2 anos, outros jogadores assim que chegaram agora e tal, e que ninguém nunca tinha tido esse problema. Então, todo mundo, só que essa questão de fluxo de caixa, de vez em quando, é porque já tem algo maior na frente, né? Mas o elenco absorveu dessa forma. Não perder isso, Fred, eu acho muito importante, tá? Porque quando você fala de Mateuzinho, Mateuzinho para a segunda divisão, mas você pode perder a confiança de outros jogadores também para essa segunda divisão. Ao mesmo tempo, você mantém o Mateuzinho com esse preço e, de repente, se isso for realmente um problema que o esporte vai enfrentar daqui até dezembro, com as receitas menores de sócio, de bilheteria, de tudo, e não ser a coisa mais fácil do mundo vender jogador, nesse momento, porque tem muitas janelas fechadas, essa até surpreende da Coreia do Sul, mas não tem outros jogadores que devem ficar para o ano que vem? Ter a confiança desses jogadores para o ano que vem, para uma segunda divisão, eu considero importante. Então, é por isso que eu fui por essa linha. Que se realmente chegar num ponto, Mateuzinho seria uma peça importante, mas a proposta de meu irmão, nesse momento, o fluxo de caixa é só realmente fluxo de caixa ou é uma primeira sinalização de um problema que o clube deve enfrentar até dezembro? Sendo esse cenário, eu acho que o esporte tem que pegar o dinheiro. Eu acho que o esporte tem que manter pelo menos isso. Pelo menos menos isso. De meia folha, né? Menos de meia folha, o Mateuzinho. Fred, menos de meia folha eu acho muita coisa, tá? Não sei se você está minimizando, assim, para mim é menos de meia... Eu tô achando que, assim, não é fácil ter um meia num valor mais baixo, interessante, um cara que joga bem pelos lados para o ano que vem. Tá? Não é fácil não achar, viu? Não é fácil não. Veja, esse estava por empréstimo. Enfim, são linhas diferentes. A minha linha é, se o dinheiro começou a faltar, não deveria não. Para quem gastou 58 milhões de reforços, chegar nesse momento do ano com problema para pagar a folha é porque, assim, essa coisa. Mas eu acho que aí, Cássio, a solução é tirar peso e não tirar quem está resolvendo ou quem pode ajudar muito ano que vem. Sabe? Bem, não sei. Eu preferia fazer uma negociação ruim que fosse por Carlos Alberto, como eu já falei, pagou 15 milhões, beleza. Se vender por 5 tá bom para mim. Perdeu 10, deixa para lá. Do que assim você mexer numa peça que tá sendo útil na Série A, mas é um jogador que a gente pensando ele nas características de um pernambucano, nas características de uma Série B, esse cara ajuda, pô. Mas a minha linha nesse momento realmente, por muitas vezes a gente sempre tem discordância nesse ponto. Sim. Isso não é de hoje, né? Assim, mas é porque quando a gente debateu aumentar a renda do jogo contra o Flamengo, 3 milhões não foram tão considerados. Aí agora perder um jogador é muito considerado. Eu acho que são coisas diferentes. Ali tem coisas assim, vender o jogador faz parte. Vender o mando é tatuagem. Mas eu acho que eu não acho abrir mão de um jogador por 3 milhões no mundo de hoje. Isso aí eu discordo também, porque assim. Não, eu tô argumentando, não. Eu tô dizendo que 3 milhões não muda a vida do esporte, nem contra o Flamengo, nem abrindo mão de Mateuzinho. Nesse momento, é isso que eu tô argumentando. Detalhe, não sobre muda. Outra coisa. Mas assim, até para ser justo na cronologia, Fred. O debate do Flamengo não havia atraso de salário. Sim, 3 milhões, okay. 3 milhões, para ser bem justo, 3 milhões Sim. no debate. 3 milhões ali era simplesmente se mudaria a vida do esporte naquele momento. Naquele momento não tinha atraso de salário. Agora Sim. tem.
Não teve. Atraso não teve. Mudou a data de pagamento em relação ao mês passado. Não, tudo bem, mas só para dizer, mas a gente está debatendo isso. E isso não foi debate. Quando a gente se. Concordo. Mas é porque foi pago o salário, Flamengo, né? O salário já foi pago, né? Tudo bem, mas só para dizer, porque como você trouxe o jogo do Flamengo, eu estou dizendo que você está trazendo o jogo do Flamengo como se a gente tivesse ignorado isso naquele momento. Só que naquele momento não havia nem um dia de atraso. Sim, concordo. Só isso. Até ali estava tudo. Não tudo havia okay. Nenhuma sinalização de crise financeira. E quando falta fluxo é porque é a sinalização de crise. E a gente aprendeu, Cássio, na história do próprio esporte, que as crises começam com essa conversa de fluxo. Exato, foi o que eu disse aqui. É a primeira sinalização. Quando começa com fluxo de caixa, assim... Não, é fluxo. Aí daqui a pouco é 2 dias ou 2 meses, né? Como foi, né, com por isso, o final ali eu olharia esse dia, eu pensaria bastante nesse recurso aí. Mas, enfim, isso foi uma primeira proposta do time sul-coreano. Segunda já aumentou um pouquinho. A primeira era... Esporte, a segunda, o Sport não fazia parte do processo, não. A primeira era só para o time do Santa Clara. Aí agora botaram o Sport na jogada, né? Isso. Porque aumentou, né? Aumentou o ganho financeiro aí. Se o Sport abrir mãos de Mateuzinho, tá? Cássio, para esse jogo, Daniel Paulista tá com um problema, né, que pode se tornar 2 problemas nas laterais. Cariús segue fora, possivelmente, e o Sport, que fez um bom investimento em Luan Cândido, é um jogador que tem seus problemas no extracampo, mas que eu acho um lateral esquerdo muito interessante para o Sport terminar essa Série A e que pode também ser uma base para o ano que vem. Eis que Luan Cândido pertence ao Red Bull Bragantino. Estava no Grêmio, mas é jogador do Red Bull Bragantino. Então, não será agora que Luan Cândido estreia. E depois de partidas ruins de Kevson, né, engolido ali contra o Palmeiras, Daniel Paulista sinaliza dar chance a um garoto que a gente sempre teve referenciais muito positivos dele na base e que chegou a hora de ter chance. Vitor Hugo, lateral esquerdo, caminha para ganhar a posição, tá? E eu acho que é isso mesmo. Entre colocar Kevson, que nem do Sport para ser barriga de aluguel do Santos... Fazer a gestação de Kevson e a gestação de Vitor Hugo, assim, veja, esse tipo de contratação, com todo respeito, assim, não dá, porra. Porque na hora que sai, você sabe que o negócio não vai funcionar. E nesse caso, os indícios eram assim, gritantes, assim. Era o reserva do reserva, assim, e com 20, não é um cara 17, não, é um cara que já tem ali, já tá circulando e tal. E o Sport é fundado na Série A, disse, não, traz esse cara. Pode ajudar? Não, pode ajudar, é 1 em 100 disso aqui pode ajudar. Era uma contratação de 1 em 100 para acertar. Era assim, era um tiro errado, onde basicamente todo mundo sabia que ia dar um tiro errado. Não é possível que o clube que faz a negociação não saiba disso. Assim. Não, porque o scout disse isso, não sei o quê, mas, pô... Enfim, a gente fala assim, tomara que acabe, mas realmente parece que faz parte da cultura do futebol esse tipo de negociação, Fred. Matheus Alexandre pode se tornar um desfalque, tá? Sinalizou uma dúvida ali no finalzinho da semana. A gente tá gravando esse vídeo na sexta-feira, né? Matheus Alexandre pode ser um desfalque para o jogo. Se ele não jogar, Aderlan assume naturalmente a posição. Aderlan, que foi jogador do Bragantino também e ganhou destaque aqui no futebol brasileiro, naquele Bragantino que subiu junto com o Sport, campeão da Série B em 2019, tá? Então, a escalação teria Gabriel, Matheus Alexandre, se tiver ok, Rafael Thierry de volta, depois da fratura ali na face, Ramon Menezes e Vitor Hugo. O meio de campo titular, clássico, que o Sport já vem repetindo, Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima. E na frente, também, se não tiver uma negociação de Mateuzinho, fica Léo Pereira, Mateuzinho e Derek. É o trio ofensivo do Sport. Eu acho que o time é esse mesmo, Cássio. Eu só bato numa tecla que a gente debateu depois do último programa do Sport, de que essa fase de melancolia que o Sport está entrando também é fase de começar a plantar as sementes do ano que vem. E eu acho que Atencio precisa de mais minutagem para que a gente tenha respostas melhores sobre ele. Tá? Eu não estou dizendo aqui, tá 0-0, faz uma experiência e coloca Atencio, não. Mas é um jogador que precisa jogar mais, porque o Sport investiu uma quantia suficiente
Ele é um cara que me deu provas de qualidade, mas dentro de uma irregularidade grande dentro das partidas. Desaparece, né? Quando teve mais minutagem contra o Bahia, fez um primeiro tempo apagadíssimo, tá? Fez um primeiro tempo muito apagado. Quando começou a se soltar no segundo tempo, foi substituído. E aí, aquele jogo contra o Bahia meio que ficou como resposta de que é um cara, tá vendo que ele não é útil. Pô, a gente fica vendo jogadores terem jogos inteiros, tempos inteiros, né? E uma partida difícil, uma partida que ele foi um jogador ok, apenas nota 5, escondido, discreto, querem sentenciar, e aí já se fala em emprestar, e já você acaba perdendo um jogador que, ao contrário de Carlos Alberto, da vida de Matheus Alexandre, esse pode ter sido um investimento bom do esporte. Tá? Esse aí, se ele der errado, todo mundo vai junto, ninguém vai ficar crucificando ninguém, porque, ao contrário de Carlos Alberto, que ninguém entendeu, a maioria das pessoas entenderam quando veio a contratação. Tá? Então, pontualmente é isso. Eu acho que não tem muito o que questionar em torno de escalação, tá? Ravel, vou trazer aqui você para o debate já com as odds, porque o Red Bull Bragantino paga 1,87, o Sport 4,28 e o empate 3,42. Favoritismo correto dado ao Red Bull Bragantino nesse jogo, né? O Sport, quando joga em casa, mesmo numa campanha afundada, as odds respeitam muito o Sport, sempre colocam ele ali como favorito, a não ser que ele esteja realmente enfrentando um time da primeira parte da tabela. Fora de casa, não. Fora de casa, o desenho muda e eu acho que essas odds refletem os riscos que existem para cada lado, né? Refletem sim, Fred. Eu acho que a gente está diante de um jogo que tende a ser minimamente curioso, por uma série de detalhes também. O primeiro é que ele já é naquele horário já consagrado, né, domingo às 11 da manhã. A gente sempre fala aqui, né, que eu e você principalmente temos uma predileção por assistir um joguinho às 11 da manhã. Quando o nosso time está envolvido, ganha um componente diferente, né, um nervosismo, alguma coisa assim, mas um joguinho às 11 da manhã de um domingo é sempre muito bom. Eu diria que esse jogo ainda tem outros elementos para a gente se atentar, Fred, e um deles envolve o meu palpite para esse jogo. Sim, eu terei um palpite para essa partida. O que acontece, Fred? A gente está aí diante de um Bragantino que vive um all-in, além de um momento muito ruim no campeonato, né, onde você até já retratou, perdeu muitos jogos dentre os mais recentes. É um Bragantino que não empata. O Bragantino simplesmente vai a campo para vencer ou perder. É o time que menos empatou na competição, com 3 empates, junto com o Juventude. Sempre está disposto a entregar tudo ou não entregar absolutamente nada. Além disso, um outro ponto interessante entre as duas equipes que vão jogar essa peleja é que o Bragantino tem apenas um gol a menos sofrido do que o Sport. Então são equipes que têm uma defesa amplamente vazada nesse campeonato. Com o detalhe de que pelo menos o ataque do Bragantino costuma marcar muitos gols, enquanto o do Sport, infelizmente para a gente que cobre aqui o Nordeste, tem o pior ataque da competição. Mas aí, Fred, eu já queria dar essa deixa para dizer que o meu palpite nessa peleja é de fato no mercado de gols. Não sei quanto estão as odds aí, mas eu acho que ambos marcam, ou um jogo com mais de 1,5 gols, tende a ser um jogo interessante. Recentemente, o Bragantino tomou 4 do Botafogo, deu mais 4 do no e-mail Fluminense. Pagando bem pouquinho, tá? 1,35 por conta. Você fez um estudo e, obviamente, quem faz as odds também fez, né? Faz também, né? Então, Obviamente. ali para Mais de valer a 2,5 talvez pena, tenha pagando, né? mais de 2,5. 3 gols no jogo, que detalhe. Eu acho bem factível 3 gols no jogo, tá? E aí sim, Bastante. 2,09. Aí já vale a pena. Eu já acho uma aposta Pois melhor é. do que apostar no Red Bull Bragantino. É mais fácil ter 3 Pronto. gols do que você ter a certeza que o Red Bull vence o Sport. É só você tirar, Fred, que assim, o Bragantino venceu o Fluminense por 4-2, depois pegou o Botafogo, tomou 4-1. Então é um time que está sempre cedendo muitos gols ao adversário e também fazendo seus golzinhos. Então acho que o mercado de gols é um bom mercado aí agitado para poder ver o que vai acontecer. Diante da partida, eu diria que o Bragantino de fato é favorito, apesar de não ver seu melhor momento no futebol, mas diz mais a respeito desse momento complicado que o esporte vive do que necessariamente sobre o time do interior paulista que começou bem a competição e agora parece que vai fazendo mais uma campanha de ajuste do que realmente esse elenco tem a entregar no Brasileirão. Então, meu palpite na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, é fazer uma aposta no mercado de gols, mais especificamente mais de 2,5 gols na partida, Fred.
Além dos desfalques permanentes já de muito tempo, né, como o Juninho Capixaba, é um jogador que eu gosto muito, tá? Mas já está fora com lesão grave. Dos desfalques pontuais ali, eu diria que o mais significativo é Isidro Pita, tá? Atacante que todo mundo queria ter no seu elenco esse ano, todo mundo sondou, o Cuiabá pediu mais de 20 milhões de reais, ele foi para o Red Bull Bragantino, mas é reserva do Red Bull Bragantino, tá? É um reserva chatíssimo, mas é reserva, né? Eduardo Sacha é o titular e está confirmado para o jogo. Então, o único desfalque significativo do Red Bull Bragantino para esse jogo, tá? Então, vai ter John, vai ter o Lactana voltando, da seleção uruguaia, Ramires joga, ou seja, o Red Bull Bragantino com seu perfil de time titular, aliás, as duas equipes muito próximas das suas forças máximas disponíveis nesse momento. E aí, Cássio, para fechar, tem uma esperança aí de que essa odd de 4,28 ela possa reverter num grande almoço para quem colocar aí uns 20 aí do Sport, uns 30 O Sport não é o pior time visitante do campeonato. O Sport está onde está, porque simplesmente não ganha na Ilha do Retiro, tá? Tem times piores que o Sport como visitante. A única vitória do Sport foi fora de casa. A questão é que o Sport realmente não ganha na Ilha do Retiro, tem 5 pontos. Ele tem 5 pontos fora de casa também. Então, é porque essa odd é só para vitória, né? A vitória é muito. Vitória é muita coisa. Mas tentar ser competitivo. O que me chama a atenção é que o jogo vai ser às 11 da manhã. Tem que ver se os caras vão estar acordados. Assim, tem que ver se o time vai estar acordado. 11 da manhã. Dupla hipótese 1,84, viu, Cássio? Se quiser ir na dupla hipótese. Que nem é tão bizarra, viu? Não, é do jogo. É do jogo. Lembrando que esse é o segundo jogo do Sport nesse horário no Campeonato Brasileiro. Já jogou também no interior paulista contra o Mirassol. O último jogo do melhor treinador da última rodada da Série B. Segunda eleição. É isso, tá? Dessa forma, a gente fecha esse pré-jogo aqui de Red Bull Bragantino Sport.